Todos me ouvem? Sim? Ok. Muito obrigado, gente. Bom, antes de começar realmente a minha fala, eu só queria fazer, eu acho que mereço, né, aqui nesse papel como um representante do SEDECA, fazer alguns agradecimentos, né, acho que aos associados do SEDECA, né, que todos, direto ou indiretamente, colaboraram para este evento de hoje. Né? Entre elas a Duda, na qual é a nossa mais jovem associada e de idade, né? E de sócia, e na qual está e fez a poesia, né? E literalmente declama a poesia para a gente escutar. Crazy, Gabriel, ao corintiano Gabriel, a Cíntia, e ao agradecer também a Cíntia, eu quero também estender o agradecimento ao namorado da Cíntia, o Pedro, né, que fez as nossas artes, eu acho que merece também um registro aqui. Em especial, óbvio, né, a coordenação na qual se faz presente aqui, a Bianca, a Xana, em especial o André, né, que cuidou de toda a parte técnica antes deste evento, né, se hoje a gente tem YouTube, acolheu todos os palestrantes da tarde, então também, em especial o André, por todo o trabalho antes deste evento aqui, então fica o registro de agradecimento a todos, né, que diretamente associados fazem parte do SEDECA. E é importante falar isso porque o SEDECA, um ano atrás, bem na época da sua pandemia, estava em construção, né? Então é muito bacana, um ano depois, a gente ter um primeiro seminário virtual devido à pandemia, tendo a presença da FECAM, através da Janice, né, a Patrícia Pozza, a doutora Sharon, a Defensoria Pública, que já é uma parceira, né, para nós, enquanto centro de defesa, enquanto missão, não só estatutária, os objetivos estatutários, mas acho que enquanto missão e utopia de vida, fortalecer a política na área da criança e do adolescente é fundamental. Não para o Guilherme, não para o André, não para a Bianca, não para a Xana, não para a Cíntia, mas principalmente para a criança e para o adolescente, afinal, eles são, sim, a prioridade absoluta, e é por isso que é importante a gente estar aqui. Bom, óbvio também agradecer as participantes dessa tarde da mesa virtual, né? É uma honra dividir espaço com a Genice, com a Patrícia, na qual eu não conheço presencialmente, pelo menos eu não me lembro, né? Tomara que pós-pandemia, Patrícia, a gente possa se conhecer. A doutora Sharon também, presencialmente, eu nunca ouvi, mas sempre foi muito solícita, muito carinhosa e acolhedora junto ao SEDECA, né? Eu acho que o André sabe bem disso. E dizer, né, que me cabe, depois dessas 3 falas maravilhosas, a próxima eu já quero deixar registrado, se um dia eu for fazer o seminário de novo, pessoal da coordenação, se me bota em primeiro, por favor, porque fica mais difícil fechar o seminário depois da fala da Janice, da Patrícia e da Sharon. Mas me cabe aqui, então, fazer o fechamento dessa tarde. Pessoal, agora entrando realmente no que me cabe aqui na formação, feito os agradecimentos necessários, a minha fala ela vai ser dividida em 3 partes, literalmente 3 partes. Existe um ambientalista espanhol chamado Ignacio Abela, e ele fala uma coisa muito legal. Ele fala, nós temos que aprender a caminhar no espanto. E eu creio que esse seminário é justamente uma caminhada para todos nós nos espantarmos, né? O espantar aqui não é pela fala, né, que foram maravilhosas. As falas, elas encantam, elas não espantam. Mas, justamente, a ideia e o grande objetivo desse seminário, quando nós pensamos, foi justamente isso, uma caminhada para nos espantarmos sobre a questão da Lei Bernardo em Santa Catarina. Quando nós decidimos fazer a campanha da Lei Bernardo,
E, Janice, nós colocamos, você que circula todo o estado de Santa Catarina, que tem um papel muito importante dentro da FECAM, quando nós colocamos, né, Lei Menino Bernardo em Santa Catarina, 2 pontos, e o que temos, como uma pergunta, de forma nenhuma foi um motivo para cutucar, de forma nenhuma foi um motivo para ser violento, né, pegando um pouco da fala da Patrícia, mas justamente para fazer essa caminhada de espanto, que nem o ambientalista espanhol Ignacio Abelo fala, justamente no sentido de falarmos, vem cá, Santa Catarina, vem cá, regiões, vem cá, municípios, vem cá, associações de municípios, vem cá, técnicos, vem cá, conselheiros tutelares, vem cá, conselheiros dos direitos da criança e do adolescente, vem cá, sociedade civil organizada. Dia 26 agora, que é sábado, a lei faz aniversário. Não é à toa que nós estamos fazendo o seminário hoje. Nós queríamos fazer esse seminário no dia 26 de junho, mas estamos fazendo no dia 23 porque ele cai no sábado. Vai fazer aniversário agora a lei Menino Bernardo. Ela foi feita em 2014, uma lei complementar, e a doutora Sharon traz muito bem, né? É algo que complementa o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí, automaticamente, a lei vai fazer aniversário. E diga-se de passagem, uma lei que já era para ter sido aprovada antes, até eu lembro perfeitamente a revista Veja colocando como a lei da palmadinha, e que virou um estardalhaço isso. E no meio da Copa do Mundo, do Brasil, porque em 2014 teve Copa do Brasil, do Mundo, do Brasil. Não sei se alguém lembra, a gente tomou de 7-1 da Alemanha, diga-se de passagem, nessa Copa do Mundo. Literalmente a lei teve que ser aprovada em negociação com os deputados e senadores, para ver, olha, a sociedade violenta que a gente vive. Então, ainda teve que negociar no meio da Copa do Mundo, que está todo mundo pensando na seleção brasileira, e vendo o Neymar lá se machucar, e aí passou. Então, eu acho que isso é importante nós aqui colocarmos. Né? Então, Santa Catarina, o que temos, e aí, Janice, Patrícia, que traz uma fala muito profissional, mas muito humana, né? Mais do que uma profissional, a Patrícia humana, mulher, experiente, mãe, né? Doutora Sharon também, com a sua fala, além da sua posição como defensora, mas uma pessoa muito humana, né? Realmente, nós pensarmos, porque Santa Catarina, Janice, eu acredito que Santa Catarina pode ser referência no Brasil a médio e longo prazo ao se falar de implementação da Lei Bernardo na prática. Eu acredito, né? Mas justamente esse seminário traz essa ideia do espanto. Então, basicamente isso é uma primeira introdução. A fala, quando a gente trouxe justamente, né, o debate, né, da sociedade civil em promover a Lei Menino Bernardo para os pais responsáveis e comunidade, nós também pensamos numa fala para a sociedade civil, para quem faz parte de uma associação, para quem faz parte de um instituto, para quem faz parte de um sindicato. Vale lembrar que a organização. Aqui não vai ser uma palestra de sociologia política e nem de ciências políticas. Mas vale lembrar que essa organização da sociedade civil ela foi muito importante para a Constituição Federal de 88. Essa Constituição atual, tão remendada, inclusive o André, nosso, né, advogado, sabe muito bem disso. Né? Então, assim, os anos 70 e 80 houve uma grande participação da sociedade. Houve uma grande participação da sociedade em questão de sindicatos, movimentos sociais, né? E isso, inclusive, proliferou em até partidos de esquerda, etc. e tal, que a gente não vai novamente entrar em sociologia política aqui. Mas, com o passar do tempo, a participação da sociedade, muito mais do que cobrança, ela começa a ser uma participação da sociedade para debater diretrizes de política pública. Ora, nós estamos em vários técnicos aqui nesse seminário, talvez vários aqui, né?
já participaram de conferências estaduais, vários já participaram de conferências nacionais, inclusive. Só a título de curiosidade, nos anos 90 nós tínhamos 7 conferências nacionais. Ao final de 2010, ou seja, ao final de 2010, 2015, por ali, nós tínhamos 28 conferências nacionais. Então, a sociedade, ela começa no nosso país não só realmente a cobrar política pública, mas ser uma sociedade que escuta o poder público e que vai dialogar com o poder público. Mas a sociedade civil, doutora Sharon, Patrícia, André, Bianca, Xana, a sociedade civil, na minha opinião, dialogou demais e esqueceu da sua essência, que é de cobrar. A Janice falou muito bem na sua fala, né? Cobrar a efetivação de políticas públicas. E a sociedade civil dialogou tanto e ela virou tão parceira que ela esqueceu de fazer um ponto importante. Cobrar, de uma certa forma, algo fundamental, que é a proteção da criança e do adolescente. E isso é importante a gente trazer. O princípio da democracia participativa, que inclusive traz na nossa Constituição, é justamente um princípio onde a participação não é simplesmente através do voto, mas sim a participação através dos debates, a participação através do diálogo, mas a participação também da cobrança e do monitoramento da política pública. E a essência do SEDECA Santa Catarina é essa, inclusive. Então, isso é importante porque quando a gente pensa o papel da sociedade civil, o papel nosso de sociedade, que não somos servidores públicos, é justamente fazer algo fundamental, que é dialogar, construir, não com aquela coisa de gato e rato, não aquela coisa de oposição, não aquela coisa de que vocês devem fazer. Não dessa forma, mas um processo como eu acho que o SEDECA faz hoje, inclusive. Hoje, em Santa Catarina, Janice, Patrícia e doutora Sharon, hoje a sociedade civil faz história, porque esse seminário é organizado pela sociedade civil. E é importante Santa Catarina registrar esse momento. Um estado que, diga-se de passagem, não tinha centro de defesa da criança e adolescente a nível de estado. Nós não temos uma cultura de SEDECA como o Rio de Janeiro tem, nós não temos uma cultura de SEDECA como Bahia tem, nós não temos uma cultura de SEDECA como São Paulo tem, nós não temos uma cultura de SEDECA como Rio de Janeiro tem, nós não temos uma estrutura de SEDECA como Paraná, através da Rede Marista, que literalmente dá uma estrutura enorme para o SEDECA do Paraná existir. Nós, enquanto SEDECA, fazemos justamente o nosso papel, enquanto pai, enquanto mãe, que nós temos aqui dentro do nosso SEDECA, enquanto estudantes que nós temos dentro do nosso SEDECA, enquanto professores, professoras que temos dentro do nosso SEDECA, enquanto seres humanos que tem, eu acho que o que mais SEDECA tem são seres humanos que pensam justamente o poder público, justamente em parceria, mas o monitoramento do poder público para as coisas acontecerem. Ora, saindo um pouco do SEDECA e voltando para a sociedade civil, a Constituição Federal, e a Janice trouxe muito bem na sua fala, a doutora Sharon trouxe muito bem na sua fala também, é justamente uma coisa muito importante. O Estatuto da Criança e Adolescente traz, no seu artigo 88, inciso 2, justamente a criação dos conselhos municipais, ou estadual ou nacional, mas aqui eu quero retratar, porque tem vários técnicos dos nossos municípios hoje aqui presente, reduzir a falar dos nossos conselhos municipais. Os nossos CMDCAs, para algum, para outros tem uma nomenclatura já específica, né? De cada cidade, às vezes acaba tendo nome específico. Mas
A lei não é o Guilherme, não é a Janice, não é a doutora Sharon, não é o André, não é a Bianca, não é a Patrícia. A lei, o estatuto, ele deixa bem claro que ele é um órgão deliberativo e controlador de política pública. E esse conselho, ele é feito de forma paritária, ou deveria ser. Nós sabemos que nós temos N municípios no estado de Santa Catarina de pequeno porte, e que vários desses municípios não conseguem ter uma sociedade civil organizada. A realidade de Florianópolis é diferente da realidade do interior de Santa Catarina. A Janice sabe bem disso, que caminha por esse estado e dialoga com N profissionais do estado de Santa Catarina, né, Janice? Então, assim, essa questão da participação paritária, às vezes, ela fica difícil. Mas por que que a lei traz? Por que que o Estatuto da Criança da Adolescente traz justamente isso? Vale lembrar que os primeiros conselhos municipais não é na área da criança e adolescente, é na área da saúde. Não é à toa que até hoje nós estamos batendo palma e defendendo os profissionais, estamos sensibilizados com os profissionais e defendemos o SUS até hoje. Porque justamente foi os primeiros conselhos municipais, foram os conselhos da saúde. Ora, e os conselhos municipais, eles chamam a sociedade civil para o diálogo. E a sociedade civil, ela é importante, porque nós temos uma característica muito peculiar em Santa Catarina. A maioria da nossa sociedade civil é uma sociedade civil que presta atendimento, lá do artigo 90 do Estatuto. Nós temos entidades que prestam atendimento. E aí, as entidades, elas têm que perceber uma coisa muito importante. Ora, eu até posso prestar atendimento, eu até posso suprir uma necessidade que o poder público não consegue executar bem ou não tem perna para executar através de um convênio, seja usando recursos do FII ou não. Inclusive, nem vou entrar em questão de marco regulatório aqui, mas a sociedade civil, as entidades de atendimento, não podem esquecer uma coisa fundamental. Antes de atender, é necessário garantir direitos. Antes de atender, é necessário garantir direitos. E muitas vezes a gente, infelizmente, percebe coordenadores, dirigentes, pensando na estrutura da organização e não garantindo os direitos. A sociedade civil tem que se redefinir, repensar a sua forma de discutir. Porque se a sociedade civil só pensar na sua estrutura e no seu atendimento, esquece que há outras crianças e adolescentes que não são atendidas pela sua entidade e que precisam da política pública. Uma vez, um dirigente de uma não vou falar o município por uma questão ética, né, óbvio, mas um dirigente de uma ONG, de um instituto, de uma associação, como vocês queiram definir, da sociedade civil, falou uma fala para mim, em off. Fica difícil a gente cobrar, Guilherme. Afinal de contas, a gente é conveniado com a prefeitura. Ora, qual é o princípio? O convênio ou a proteção integral? Qual é o princípio? A criança que sofre violência ou o convênio? Eu até entendo a fala e o contexto. Tem funcionário, tem equipe técnica, tem isso, tem o motorista, tem aquilo lá, tem alimentação. Eu até compreendo justamente a fala, mas é preciso pensar em outras formas de se estruturar. Assim como o SEDECA pensa suas formas. Eu acho que a UI Publicidade e Propaganda, inclusive, é um exemplo disso, né? Uma parceira, uma iniciativa privada, justamente nesta campanha. Então, pensar a política pública, garantir o direito, ela é fundamental. Fundamental. A ideia é que, e acho que a doutora Sharon trouxe muito bem,
a Janice coloca muito bem, a Patrícia trouxe muito bem. A ideia não é garantir, mas se alguém quiser anotar, esse é o meu jeito de falar, qual é o projeto político de promoção que nós temos para promover, qual o projeto político para promover o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ora, nós tivemos N conferências da criança e do adolescente. Existem os conselhos municipais que têm os seus planos decenais. O eixo 1 da política decenal fala da promoção do estatuto. Nós estamos praticando a promoção do estatuto em Santa Catarina? Nós pegamos, olha, gastamos com palestrante, gastamos com comida, gastamos com folder, fizemos pré-conferências nas escolas, fizemos conferências nos bairros, fizemos um evento de um dia, votamos, discutimos, dividimos em grupo, perfeito. Passado a conferência da criança e adolescente, nós pegamos aquelas deliberações da conferência e estamos discutindo nos nossos CMDCAs para implementar? Na próxima conferência da criança e do adolescente, que a ideia da conferência é conferir se aquilo que foi deliberado na última está sendo colocado na prática, que muitos municípios não conseguem fazer literalmente esse papel de conferir. Será que, quando falarmos da promoção do ECA, da promoção da Lei Bernardo, da promoção da escuta especializada, será que nós estamos promovendo? Pegando os N exemplos da Patrícia, nossa palestrante, maravilhoso a fala. Patrícia falava muito bem, né? Eu gosto de estar na escola, eu gosto de ouvir a comunidade, né? A fala, né? Da mãe, da comunidade, da escola, que fala dos filhos mostrando os dedos, né? Os dedos, mas cada filho é um dedo, cada filho é um diferente. Será que essa mãe sabe o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Será que a comunidade, o meu, o teu vizinho, o frentista do posto, a atendente da padaria, a mulher que está na loja agora, conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ou falamos do ECA para nós mesmos a todo momento? Porque me parece que falar de estatuto com conselheiro tutelar, não que não precisa, porque tem muitos conselheiros tutelares, e isso é fundamental que o conselho tutelar reveja, reflita constantemente o estatuto, e não só o conselho, mas o CMDCA também, dicas de passagem, mas falarmos de estatuto para quem é profissional da área, para quem é do CRAS, do CREAS, para quem é da educação, às vezes é falar de algo que a gente já conhece, de uma realidade. Agora, a comunidade, essa comunidade que chega em casa cansada e que reproduz a violência que sofreu quando era criança. Será que nós estamos chegando nessa sociedade? Será que nós estamos promovendo essa sociedade? Essa fala? Olha, Patrícia, é tão bom te ouvir. E você sabe, quando você estava falando e fazendo o link com a minha fala, eu ficava imaginando o seguinte: quantos municípios não fazem festa? Festa da cebola, festa do caqui, festa da banana, festa do morango, festa do peixe, festa do chopp, festa sei lá, do marreco, festa disso, festa daquilo, porque em outubro, realmente, né, se não fosse pandemia, era festa e faz parte da tradição e, claro, gera economia, movimento turismo, a gente sabe de tudo isso, mas como seria bom a promoção do ECA como se fosse promover uma festa nas diversas cidades de Santa Catarina. Como seria bom promover o estatuto como os municípios promovem
o Michel Teló, Wesley Safadão, Anitta, quando vão cantar aqui em Santa Catarina? Olha, eu ficaria muito feliz. Os meus sonhos de mundo, de utopia de mundo, um mísero outdoor promovendo o Estatuto da Criança e Adolescente. Um mísero. E a Janice traz uma fala com muita propriedade. Janice, desculpa, eu vou te usar aqui, Janice, no bom sentido, porque eu acho que é importante. A Janice toca num ponto, CMDCA e FIA, Fundo da Infância. E o dinheiro fica parado, e aumenta, e aumenta, e aumenta. E muitos CMDCAs não utilizam o FIA para promover nada, zero de proteção para criança e para adolescente, ou usam, desculpa, mísero, pouquinho dinheiro. Eu, às vezes, quando eu pego o CMDCA falando para mim, Guilherme, a gente precisa pensar a campanha do FIA, Janice. A primeira coisa que eu pergunto para o CMDCA, vocês já usaram recursos que estejam no fundo? Porque assim, não adianta vocês ficarem nessas... chegou a época da campanha, receita, leão. Vamos lá, chegou a época da receita. Vamos fazer folder. E, literalmente, não usa o recurso que está parado. Então, para que mais? Para que mais? Se você não usou aquilo que está parado. Então, essas coisas que a gente precisa pensar. O pessoal que está aqui nesse seminário, esses seres humanos maravilhosos que estão aqui nesse seminário, os técnicos, excelentes profissionais, tem que levar esse debate. Tem que levar esse debate. Isso é importante. Então, a construção de um projeto político para a promoção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ora, isso é fundamental. Aqui eu quero citar o filósofo italiano Gramsci. Gramsci falava uma frase maravilhosa. Ele falava, é pessimismo na inteligência e otimismo de vontade. O que precisamos é menos reflexão e mais vontade política para agir. É pessimismo de inteligência e mais otimismo de vontade, parafraseando o filósofo italiano Gramsci. Gramsci vai falar isso para a gente. Então, é muito importante, muito importante. Por quê? Houve uma pergunta que eu acho que é fundamental. A pergunta eu vou pegar um pouco essa pergunta, desculpa, eu não lembro quem perguntou, eu não anotei o nome da pessoa, mas foi uma pergunta feita para a Patrícia, e eu queria pegar um pouco, né? Como a gente constrói ou desconstrói, aí eu entro já na minha segunda parte, antes que a turma do SEDECA brigue comigo. Mas eu quero entrar nessa segunda parte da minha palestra, né? Que é como a gente constrói uma política, uma cultura menos violenta, já que a Lei Bernardo traz justamente isso. Como? Ora, literalmente tendo projetos, programas que sensibilizem as famílias. Que tenhamos mais Patrícias, mais Xanas, mais Andrés, mais Biancas, mais Janices, mais Sharon nos municípios. Aquela família que faz a violência, a Patrícia trouxe muito bem, né? A Bianca trouxe muito bem, a Xana traz muito bem. As famílias precisam estar sensibilizadas. Nós precisamos urgentemente fazer uma política de emancipação humana. Esse pai e essa mãe precisa aprender a brincar com o seu filho. E não adianta encaminhar para conselho tutelar aplicar medida e aplicar responsabilidade e aplicar advertência e depois encaminhar para o Ministério Público, para o Judiciário. Não é só uma questão de lei, é uma questão de reeducação. Porque é óbvio que tem violência
que tem pai e mãe que não tem maternagem, não tem paternagem, e realmente faz a violência porque quer machucar o filho. Olha, vamos olhar lá agora, recentemente, o doutor Jairinho, pegar um caso aí conhecido. Olha, o que falar da Isabela Nardoni? Então, assim, pais e mães que cometem violência porque eles querem, desculpa, porque são malvados, é essa a palavra, malvadeza. Agora, gente, há quantos pais e quantas mães que reproduzem a violência que sofreu quando era criança? Nem vou entrar na palestra da Patrícia, tão bem, não vou ficar aqui reforçando aquilo. Então, para esses pais, quais projetos e programas nós temos? Porque, Janice, a Janice trouxe muito bem uma grande teórica, especialista, foi até minha professora, Janice, a Irene Resini. E ela, no livro dela, até posso falar o livro dela aqui, Janice, já que você citou, se me permite? A Arte de Governar Crianças. Para mim é o melhor livro. E tem outro livro, O Século Perdido. Século XX, O Século Perdido, se eu não me engano. E ela fala uma coisa importante. Nós temos que quebrar a ideia da política higienista do século XX. Essa política higienista pessoal do século perdido, isso. E o outro livro é A Arte de Governar Criança. E nós temos que quebrar essa visão da política higienista de falar de violência somente para criança e para adolescente. Nós temos que falar de violência para quem comete a violência, que é o pai e a mãe, o vô, a avó, o responsável. Não adianta a gente chegar no dia 18 de maio e fazer desenho com a criança, porque é ela que sofre a violência, não é ela que faz a violência. Outro dia, aconteceu uma coisa muito engraçada. Engraçada e triste, é essa cultura que eu digo. Patrícia, veja só essa. Feriadão, acabou o feriado, aparece na RBS, agora NT, sei lá o que, da televisão, e aparece uma coisa assim. Olha, teve muitas mortes no trânsito. Teve muitas mortes no trânsito, muitos acidentes no feriadão. A Polícia Federal avaliou que nos últimos 4 dias de feriado teve muita violência. Vamos falar agora com o policial federal. Aí na rodovia, os carros andando ao vivo, né, na televisão, e aí vem o policial da rodovia federal. E o que o senhor acha que deve ser feito para combater a violência nas BRs, nos trânsitos? Deve ser feito uma educação com as crianças. Ora, não é a criança que pega o carro e sai bebendo e dirigindo. É o pai e a mãe. Então não tem que educar a criança no trânsito. Legal fazer faixinha para a criança atravessar, trabalhar o verde, o amarelo, o vermelho, bacana, show de bola, andar com a bicicletinha. Eu falo de Itajaí, e até esqueci de fazer minha descrição, perdão, mas falo de Itajaí. E assim, eu lembro aqui na Marejada, para quem conhece, tinha um espaço para a criançada andar de trânsito. Eu achava maravilhoso, mas eu ficava, caramba, não é a criança que dirige. Então, é essa ideia de quebrar essa política de que a gente tem que cuidar com os mais novos, porque eles são a geração futura. Mas quem apanha é a criança e é a geração do adulto que bate de hoje. Então, o trabalho de reeducação da família. E como? E como faz? Ora, Paulo Freire, já citado por Bianca, falava uma coisa: educação se faz com ética e estética. Como a política de esporte e cultura não se integram no processo educativo. Nós falamos de fortalecimento de vínculo, Janice, você que é uma mega de uma profissional, que quando a gente parece que a gente fala fortalecimento de vínculo, tudo pesa nas costas da assistência social, dos profissionais da assistência. Só porque tem o SUAS, só não estou diminuindo o SUAS, quero deixar isso bem claro.
Falou em fortalecimento de vínculo, é o técnico da assistência. Falou em problema, é a psicóloga da saúde, a fada madrinha, a psicóloga da saúde que tem que resolver. E não é assim. E a política de cultura fica de lado, a política de esporte fica de lado. Então, como fortalecer vínculo? Brincando. Que brincadeiras que tem no final de semana no teu município? Você que me escuta. Que contação de história tem para os pais? Esse pai que é agressivo, essa mãe que é agressiva, que comete violência psicológica. Que momentos que esse pai e essa mãe vai sentar e vai brincar com a criança? Vem cá, na Constituição Federal, artigo 227, tem uma coisa chamada direito ao lazer. E o direito ao lazer não é só para criança, não. A gente, às vezes, tem que parar de pagar boleto e brincar mais. Porque eu, homem, Guilherme, também tenho direito ao lazer. A Sharon, defensora, cidadã, também tem direito ao lazer. E o que nós temos nos nossos municípios com direito ao lazer? Ora, e desculpa, não falta dinheiro. Perdão, desculpa, eu quero ser bem... Aí é meu papel, às vezes. Mas, assim, às vezes não falta dinheiro. Tem dinheiro parado no recursos na educação, na saúde, na assistência social, no FIA, a Janice já falou aqui. E por que não dá para contratar um belo de um teatro para as famílias? Eu lembro de um município que foi muito engraçado, um CMDCA de um município. E aí foi falado, aí a contadora lá no CMDCA, Janice, falou o seguinte, olha, vocês têm tantos R$1.000 parados. Aí uma conselheira da criança, do adolescente, para defender, ela falou assim, não, ô contadora, a gente não gastou esse dinheiro porque a gente está em época de pandemia. Esse foi o argumento. Aí a contadora falou o seguinte, não, mas esse dinheiro está parado antes da pandemia. Né? Ou seja, não era a pandemia o problema. O dinheiro já está parado antes da pandemia. Então, não é que a gente não organizou a contação de história, a gente não organizou um processo de abraços coletivos no meio da praça, a gente não organizou a música, porque, literalmente, a gente... enfim, a gente não organizou. A gente tem que assumir isso. Eu lembro, a Shana vai gostar, e a doutora Sharon também, acho que a doutora Sharon... Eu vou até pegar um pouco da tua fala, doutora Sharon, eu vou até completar, se me permite. A doutora Sharon falou uma coisa muito legal, pré-natal não é só consulta. Eu lembro uma vez, gente, que eu estava no Parque da Aclimação em São Paulo, o Parque da Aclimação em São Paulo, né, na Zona Sul, fica perto do Museu Ipiranga, e era um sábado, e eu estava passando no parque, e estava tendo um evento com mulheres grávidas. E esse era um evento com mulheres grávidas, e eles estavam fazendo, literalmente, massagem, trabalhando técnicas de respiração para trabalhar com a mulher que estava grávida. Falavam sobre a questão da importância da mulher estar tranquila e escutar a música, da importância do pai tocar na barriga da mãe, conversar com a criança, conversar com a barriga. Ora, veja a importância disso para os pais, para as mães. Ah, mas Guilherme, se a gente fizer, o pai não vem. Se a gente faz, a mãe não vai. Ora, aí sim usa-se o conselho tutelar. Ora, o conselho tutelar pode aplicar a medida do 129 do ECA, medida ao pai e ao responsável. Aplique a medida para o pai e para a mãe. Nem que se for com ordem judicial que esse pai e essa mãe vai ter que ir para o encontro e para o evento. Mas é importante ter. E aí, a gente escuta vários adultos enchendo a boca para falar essa geração de adolescentes só escuta o MC. Essa geração de adolescentes
só escuta lá aquele MC que caiu lá do hotel, que se arrebentou e acabou morrendo. E olha que absurdo, ele estava traindo a esposa dele, e ele estava lá fazendo orgia, e aí ele pulou, ele estava drogado, e aí eu vejo um monte de adolescente chorando ainda por ele. Isso é um absurdo, olha como essa geração tá. Eu pergunto, que política pública de cultura essa juventude tem para escutar Chico Buarque, Milton Nascimento? Como é que eu posso cobrar de uma geração de jovens que eles saibam escutar música de qualidade se não é ofertado política pública de cultura para essa geração? Então, novamente, eu acho que isso é importante a gente tocar. Jacques Legoff falava de uma coisa muito importante, né? A importância de sairmos do obscurantismo. Né? E isso é importante que Legoff falava. Então, é fundamental evitar e trazer reflexão e trazer um processo de humanização. Ora, quando eu falo de política de emancipação, eu falo de uma sociedade mais humana. Que políticas públicas nós temos, que programas e projetos, palestras, espaços de roda para trabalhar a humanização do cidadão e da cidadã hoje em Santa Catarina. Que construção de sujeito, de famílias, de comunidade a gente está fazendo nas nossas cidades, na nossa comuna. Como fazer um processo educativo aonde nós tenhamos mais sensibilidade e razão do que força, do que violência. Por isso que nós precisamos de vocês técnicos. Não só para atender. Ah, eu sou técnico, eu atendo na saúde. Eu sou técnico, eu atendo no CRAS. Eu sou técnica, eu atendo no CREAS. Eu sou técnica, eu trabalho na secretaria A, B, C e D. Nós precisamos dos técnicos, mas nós precisamos do ser humano para pensar políticas de humanização para ontem. E aqui, quando eu falo isso, eu estou falando para ontem, usando inclusive a lei, doutora Sharon. Porque a lei, o artigo 100 do Estatuto da Criança e Adolescente, inciso 6, vai falar uma coisa para a gente. A intervenção precoce. Nós temos que trabalhar urgentemente a Lei Bernardo para fazer uma intervenção precoce, segundo o artigo 100. Não adianta nada formar o conselheiro tutelar e aí o conselheiro tutelar está super entendido que ele precisa aplicar a medida de proteção, se na hora dele aplicar uma medida de proteção, ou só tem o grupinho do CRAS para encaminhar a criança, ou adolescente, ou a família, ou a psicóloga da saúde, porque não tem mais nenhum projeto e programa na cidade. Então, é fundamental que esse artigo 100 do Estatuto da intervenção precoce ocorra na prática. Não adianta depois fazermos a escuta especializada e refletirmos sobre a violência que já ocorreu. Se a gente pode fazer a intervenção precoce, que evitar a violência. E isso é fundamental. E a Lei Bernardo, ela traz isso. Resumindo, o neurobiólogo chileno Humberto Maturana falava uma coisa muito legal. O amor, essa emoção fundamental que realiza o ser humano. Nós precisamos de políticas de amor. Nós precisamos políticas de sensibilidade. E isso é fundamental. Para terminar o meu momento, eu vejo que nós precisamos de 3 grandes coisas. Primeiro, para a sociedade civil, uma participação para construir um plano de promoção.
A campanha do SEDECA vem justamente para isso. Santa Catarina, e o que temos? Novamente, não no sentido de fazer uma pergunta violenta, mas fazer uma pergunta quase epistemológica aqui. E o que temos? E o artigo 70A do Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, o artigo 70A é a Lei Menino Bernardo, fala da promoção de campanhas educativas permanentes. Quais campanhas educativas permanentes nós vamos ter em Santa Catarina para ter políticas de humanização para as famílias? Lembro uma fala de um menino, de uma vez, muito triste, que o conselho tutelar foi na escola desse menino e falou: crianças, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, e seu pai e sua mãe não pode bater em você. O conselheiro tutelar estava errado? Não. Foi errado o conselheiro tutelar lá falar sobre o ECA? De forma alguma. Maravilhoso que a escola abriu. Só que esse menino chega em casa, Patrícia. Aí ele chega em casa e faz o seguinte, doutora Sharon. Pai, mãe, hoje na escola o conselheiro tutelar falou que você não pode me bater, que eu tenho direitos. O pai olha para o menino e dá uma bela de uma chinelada e fala para o menino: agora volta e fala para quem disse isso para você que eu não posso te bater. Onde há o erro? O erro é porque, novamente, a gente trabalha com a criança e esquece de ter políticas para a família. Então, novamente, não é eu, é a lei que diz, artigo 70A, inciso 1, a promoção de campanhas educativas permanentes. Novamente. Segundo, ponto importante, o diálogo. O diálogo para fortalecer. O diálogo para fortalecer políticas de humanização. Políticas de articulação de ação, de interlocução. Duvido que no município de Santa Catarina, nos diversos municípios de Santa Catarina, não tenham maravilhosas profissionais de centro de educação infantil que não sabem fazer contação de história. Duvido que nos municípios de Santa Catarina não tenham educadores físicos e educadoras físicas que podem fazer uma atividade, uma gincana recreativa com as famílias. Desculpa a brincadeira, até torta com chantilly vale nessa hora para humanizar, até brincar de ciranda cirandinha com aquele pai e com aquela mãe turrona que não teve a sua infância o direito de brincar, para justamente sensibilizar esses pais. Mais do que punir, sensibilizar. E por último, terminando a minha fala, além disto, o papel da cobrança. A cobrança e o monitoramento para a construção de políticas públicas. Resumindo, fazer a Lei Menino Bernardo sair do papel, sair da lei e realmente virar algo prático, ter algo na prática. Sei que tem muitos municípios que executam, que fazem, mas às vezes isso se torna algo pontual, literalmente pontual. Vamos trazer uma palestra aqui da Xana, vamos chamar o André para fazer tal coisa, vamos chamar a Janice, vamos chamar a Patrícia, mas é algo pontual e não é um programa, não é um projeto político de mudança de realidade. E nós precisamos ter nos municípios programas, projetos, e é o papel da sociedade, novamente das entidades, propor, cobrar, monitorar que literalmente aconteça uma mudança na comunidade. Porque do jeito que a nossa sociedade está violenta, do jeito que a nossa sociedade está individualista, do jeito como Renato Russo já falava, vivemos em um mundo doente, literalmente, só vai piorar se nós não tivermos e não mudarmos
a nossa forma de agir. Que a política pública seja não apenas um serviço de atendimento, mas se torna literalmente um processo educativo emancipatório. Seria essa a minha fala. Muito obrigado.